Olá, aluno! No vídeo de dicas rápidas de inglês de hoje, vamos falar de 3 tipos de professores que você deve evitar contratar. Aqui eu tenho que fazer 2 disclaimers, beleza? O primeiro é o seguinte, a gente vai falar de perfil, não é generalização. Perfil é um comportamento esperado para um determinado grupo de pessoas, tá? Não quer dizer que todas as pessoas daquele perfil vão agir dessa forma. Tem sim as exceções, ok? E o segundo ponto é o seguinte, a ideia aqui não é desmerecer nenhum profissional, nem desmerecer o trabalho de ninguém. Ao contrário, eu quero apenas te orientar aí para quando você tiver que procurar um professor para você, né? No caso de idiomas, ou mesmo para outras coisas também, ou para alguém que você conhece, você ter condição de fazer uma escolha mais consciente, uma escolha mais segura. Um professor ruim, no caso de inglês, por exemplo, né? Um professor ruim, ele pode acabar com a sua experiência aí com o inglês, te traumatizar muitas vezes e fazer com que você nem atinja o seu objetivo, que é ser fluente. E é exatamente isso que eu quero evitar, por isso eu quero orientar vocês aí, ok? Tem muitos profissionais bons no mercado, mas também tem muito picareta, então tem que ficar esperto. Primeiro perfil, os caras se cobram muito caro por hora aula, absurdamente caro, sem ter um motivo plausível para isso. Geralmente no comércio, né, comum, uma coisa muito barata, muito abaixo, né, do preço médio, geralmente a gente desconfia. No mundo da educação, principalmente do ensino de inglês, é o contrário. Eu não desconfio tanto quando eu vejo um profissional cobrando barato. Às vezes é uma sala que ele precisa encher, é um horário ali que ele precisa preencher. Às vezes o cara está começando, precisa de portfólio, o cara precisa ganhar quantidade, precisa ganhar visibilidade. Então eu acho normal quando eu vejo um professor dando aula ali a um preço bem acessível. Agora, quando eu vejo um cara cobrando muito caro, aí eu desconfio. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o brasileiro geralmente associa preço alto à qualidade. E muitas vezes o cara, quando no curso dele, ele sabe que ele não tem qualidade, ele não tem nenhum diferencial, ele não tem o que oferecer, ele vai tentar se valorizar através do preço. E outra também, né? Ele sabe que muitas vezes, se ele não tem nenhum diferencial, se ele não tem nada que destaca ele sabe que ele vai ter poucos alunos, então os poucos que ele tem ali, ele vai querer cobrar caro, né? Então, se você encontrar um professor ou uma escola cobrando um valor muito alto, toma cuidado. O segundo tipo são os amadores, os instrutores que não são profissionais, que eles trabalham em outras áreas e se metem a ensinar. No inglês tem muito disso, o cara trabalha na área de, de economia, direito, comércio exterior, fala o inglês bem e se mete a dar aula de inglês. É outra confusão que o pessoal faz, o pessoal pensa que todo mundo que fala inglês está capacitado a dar aula de inglês. Não é assim. Um professor eficiente, isso vale para qualquer área, tá? Ele se baseia em 2 conhecimentos. O conhecimento técnico, que no caso do inglês é assim, o cara falar um bom inglês, e o conhecimento pedagógico, que é como transmitir esse conhecimento que ele tem. Na formação de um instrutor profissional de inglês, mais de 50% do estudo dele não é de inglês em si, é de como transmitir. Por exemplo, o verbo to be é algo super simples, né? Mas ensinar o verbo to be de um jeito eficiente não é para qualquer um, não. Tem técnica, tem método, tem teoria por trás disso, tá? Então não é qualquer um que sabe, eu sei o verbo to be, então vou sair ensinando. A prova disso é quantas pessoas já começaram um curso de inglês por aí e não falam inglês. A pessoa fala assim, é que eu não levo o jeito. Não, é que às vezes ela pegou um professor ruim. E aí se frustrou e acha que não consegue aprender. Então, opta sempre por um professor, um instrutor profissional. O cara que estudou para aquilo e faz daquilo a sua profissão. É claro que tem as exceções. Às vezes o cara já foi um instrutor profissional e por algum motivo mudou de área. Aconteceu comigo. Eu dei aula a minha vida inteira, sempre fui instrutor, coordenador. Mas no momento da minha vida, eu parei, saí da sala de aula e fui trabalhar em empresa. Trabalhei na Apple, prestei serviço por Spotify. E mesmo nessa fase aí eu tinha alguns alunos de inglês ainda, mas é uma exceção. Agora, se o cara nunca foi instrutor profissional, ele sempre trabalhou com outra coisa, talvez seja bom evitar. Vale falar também que geralmente esse pessoal tem muita boa intenção, viu? Eles são bem intencionados sim. É que realmente às vezes falta técnica, falta conhecimento. E por falar em técnica e conhecimento, se você domina alguma coisa, algum assunto e quer se tornar um instrutor, quer dar aula disso, a Cacose pode ajudar você. Nós temos o curso Fábrica de Instrutores, que é um curso destinado a formar instrutores, a te ensinar a transmitir o seu conhecimento de uma forma mais eficiente. É um curso bem bacana, rápido e a um preço super acessível. Mais informações em cacose.com.
Vamos lá falar agora então do último perfil. Aí nesse caso é exclusivamente pro curso de inglês, tá? E em especial ao inglês básico, o inglês inicial, que são os professores nativos, o cara que nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Inglaterra. Se você está procurando um professor de intermediário e avançado, aí sim esses caras podem ser boas opções para você, porque você já tem a base ali, né? Agora, se você não fala nada de inglês, vai começar a estudar inglês, vai pegar do começo, cara, evita pegar um professor nativo. Geralmente eles não têm bons resultados com alunos de básico, de inglês básico. Por quê? Porque eles nasceram falando aquilo, então tudo para eles é muito simples e muito natural. Eles não conhecem as dificuldades que o aluno brasileiro vai ter em aprender, por exemplo, o verbo to be e o simple present. Para eles é tudo simples, tudo muito automático. Para a gente não é. Um brasileiro que aprendeu o inglês, ele passou ali por todas as etapas que você, aluno de inglês, está passando ou vai passar. Então ele sabe os pontos que você vai ter dificuldade, ele sabe onde que você pode se confundir. O nativo não tem ideia disso. Ele não sabe quais são as dificuldades de um brasileiro em aprender o inglês. Então, pelo menos para o básico, para o começo, eu não aconselho instrutores nativos. Claro, estou falando de perfil, não é generalização, tem sim alguns muito bons, mas no geral eu te aconselho a evitar. Essas então foram as nossas dicas rápidas de inglês de hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão querendo estudar inglês, estão procurando professor de inglês, ok? Se quiser falar comigo, contato@cacose.com. É isso aí, um abraço, a gente se vê na semana que vem.